Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Espero que todos tenham passado uma noite tranquila, tenham tido uma noite de paz, estão com as forças nessa manhã renovada e aí com a grande oportunidade nesse dia de aprender sobre a palavra de Deus e também, principalmente, de assim poder fazer aquilo que realmente agrada a Deus. Então, nesta manhã nós teremos a nossa oportunidade de louvarmos a Deus hoje, dia 8 de junho de 2020, e as coisas começando aí devagarzinho a voltar à normalidade. Então, temos essa semana aí na primeira fase, do governo, onde algumas coisas vão estar sendo liberadas, mas isso não quer dizer que voltou ainda à normalidade, mas de forma gradativa estará voltando. Então vamos orar para que tudo possa se normalizar e se adaptando, não haja mais nenhum pico de aumento nos casos, nem nada, e que realmente Deus possa estar nos dando essa alegria de retomarmos a nossa vida, a normalidade, mas como estão dizendo aí, é o novo normal, Então vai ter uma nova adaptação, algumas coisas vão mudar, A forma das pessoas viverem realmente vai ter uma mudança. Esse álcool em gel e esse uso de máscara talvez vire uma prática na vida das pessoas, mas o importante é que podemos sim confiar no Senhor e sabermos que Ele está no controle de todas as coisas e sabermos que Ele tem sim o controle da nossa vida e de tudo aquilo que tem neste mundo. Então, graças a Deus por isso, porque podemos confiar num Deus maravilhoso e misericordioso que nos dá mais um dia de vida, uma oportunidade de vivermos para a glória dEle. Então, só passando aqui a nossa agenda da semana. Então continua do mesmo jeito, o nosso devocional 8 horas da manhã durante essa semana, e na terça-feira às 18 horas nós teremos a nossa escola bíblica. Na quinta-feira nosso tempo de doutrina e oração, e sexta-feira nós teremos aí uma live com o pastor Isaías. Ele foi missionário na África durante muito tempo e hoje está aqui, de volta para o Brasil, no Cabo Verde. Ele foi missionário em Cabo Verde e está aqui no Brasil. É um grande amigo meu e a gente então vai falar um pouco sobre os efeitos da pandemia. Nós vamos fazer uma live tratando sobre esse assunto na sexta-feira às 18 horas, tá certo? Os efeitos da pandemia na igreja, o que é que tem mudado, a forma de vermos as coisas de Deus, a nossa vida, o crescimento, a oportunidade de pregar, evangelismo, missões, o nosso serviço, a nossa contribuição. Então vamos falar de alguns assuntos, isso na sexta-feira com o pastor Isaías, na nossa live às 18 horas. E aí no domingo, às 17 horas, nós estaremos fazendo então o nosso estudo dominical no domingo, às 17 horas. Então a semana vai ficar muito parecida com a semana passada, com a diferença que na sexta-feira nós teremos aqui o pastor Isaías comigo, num bate-papo sobre os efeitos da pandemia na igreja, na vida do cristão. Então espero que você possa estar conosco. Nós vamos colocar aí depois a agenda semanal e também a postagem aí para divulgarmos esse bate-papo com o pastor Isaías, tá bom? Então orem por isso e que essa semana seja uma semana realmente abençoada por Deus, que Deus possa derramar a sua graça em nossas vidas. Muito bem, vamos orar, vamos começar o nosso dia falando com Deus, pedindo as bênçãos dele para esse momento agora, que é o momento que nós vamos meditar na palavra dele. Senhor, nosso Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus. Mais uma semana se passou
Agora, Pai amado, nós temos esse privilégio de estarmos juntos, meditando, Senhor Deus, no começo dessa semana, nas Tuas preciosas palavras, Pai. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, o Senhor tem derramado a Sua graça sem medida sobre nós. Queremos, Pai, te suplicar pelo tempo agora que estaremos meditando na Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, aleluia e amém. Então, muito bem, só vou pegar aqui uma coisa, só um minuto, meus amados. Pronto, foi bem ligeirinho. Vamos então para o nosso devocional. O nosso texto está em João, capítulo 5. João, capítulo 5, a partir do versículo 1. João, capítulo 5, versículo 1. E vamos ler até o versículo 9. João, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 9. Diz o seguinte: Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Portanto, o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E vendo Jesus este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou descer, vem outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era um sábado. Só um minuto. O nosso devocional hoje, do dia 8 de junho de 2020, é Quero ser curado. O versículo-chave está no versículo 5 e 6 de João capítulo 5, que diz: Jesus, vendo o homem deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu o enfermo: Sim, mas não tenho ninguém. Jesus dirigiu uma pergunta do texto a um homem enfermo há 38 anos. Aparentemente seria uma pergunta desnecessária, pois é óbvio que o maior desejo de um doente crônico é ser curado, certo? A resposta do enfermo chama a nossa atenção. Ele não conseguiu dizer: sim, quero muito ser curado. É o meu maior desejo. A sua resposta revelou a frustração do seu coração. Ele disse: não tenho ninguém. Outro desce antes de mim. Ele vivia em meio a uma multidão de doentes, e apesar de estar no tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, este homem não conhecia a misericórdia do Senhor. Na verdade, este homem não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia. Jesus viu deitado e sabia que estava assim há muito tempo. Versículo 6. Apesar da sua resposta, apesar da sua falta de esperança e de expectativa, Jesus o curou e mudou tudo. Podemos pensar nas situações crônicas em nossas vidas, aquelas que muitas vezes tentamos resolver sem resultado. Dores, amarguras, feridas que carregamos por anos. Talvez, como o homem do texto, dizemos a nós mesmos que não temos jeito, que não temos ninguém e que não conseguimos. Talvez olhemos para a multidão de doentes ao nosso redor e pensamos que nada vai mudar. Ouça atentamente a pergunta de Jesus: você quer ser curado?
Da mesma forma que o Senhor viu a situação do homem, Ele nos vê e nos conhece profundamente. Ele é o único que pode sarar as nossas dores. Eu quero ser curado pelo Senhor. E você? A oração do nosso autor é: Senhor, como é maravilhoso saber que o Senhor é rico em misericórdia e tem poder para curar nossas dores. Então cura-me, Senhor. Muito bem, meus amados, texto muito bom e até faz uma ligação com o que falamos ontem, né? Ontem nós falamos sobre uma pergunta, né? O que é que você está fazendo aí, Elias? E hoje tem a mesma coisa. Quer ser curado? É interessante notar que Jesus, no caso aqui no Novo Testamento, e Deus, no caso de 1 Reis, ele nos conhece, ele sabe da situação, mas ele faz questão de fazer a pergunta e quer ouvir de nós a resposta. Ele sabe das nossas necessidades, ele sabe das nossas dores, ele sabia o que estava acontecendo com Elias, que estava fugindo, deprimido por causa da ameaça de morte, porque estava só, pensando que estava só. Havia somente ele que tinha preservado a fidelidade a Deus, e aí entra num profundo período de depressão e tenta então fugir, se esconder dentro de uma caverna, até que Deus apareça. E aqui temos um homem com uma doença, há 38 anos, convivendo numa doença, e em um local que muitas pessoas fazem aí, alguns estudos dizem que na verdade não havia essa cura verdadeira, era apenas uma provocação, se fazia essa ideia de que tinha essa cura. Às vezes o vento mexia a água e algumas pessoas por indução pulavam lá e diziam que estava bem. Muitas coisas que acontecem hoje. Outros já dizem que realmente era um local onde as pessoas eram curadas, mas fica-se a pergunta, né? Um homem há 38 anos, esse homem nunca conseguia chegar à borda do tanque para poder então ser curado. Que dificuldade era essa que há 38 anos ele não conseguia de forma nenhuma chegar? Será que tinha alguma distância que precisaria ser percorrida? Como é que funcionava isso? Então fica a ideia aí de que na verdade não existia essa cura real, era mais subjetiva. Alguém que estava com algumas dores, que estava em condição melhor, conseguia pular lá quando ele via a água lá se movimentando, e outros afirmam que realmente havia esse lugar de cura. Então fica aí a dúvida, como não temos a certeza de realmente do fato, mas apenas diz um relato de um lugar que a água mexia e as pessoas eram curadas. Independente disso, Jesus vai até esse lugar cheio de enfermos. E nesse lugar cheio de enfermos, ele procura este homem e oferece então cura a este homem. E esse homem, na sua frustração, responde de forma mais abrangente, né? Diz: olha, eu queria muito, mas ninguém me leva lá para ser curado. Então a sua insatisfação é demonstrada, mas Jesus, com seu amor e sua misericórdia, então diz: levanta-te e anda. Esse texto é riquíssimo, dá para a gente falar muita coisa, dá para a gente tratar muitos assuntos aqui, mas o que eu vou me deter um pouco mais é sobre aquele que pode nos curar de todas as coisas. Muitos têm aparecido aí nas mídias dizendo que tem o poder de curar pessoas. Muitos falam aí que tem esse dom divino. Mas o que eu acho interessante é que a gente não vê esse tipo de cura aqui, de homens verdadeiramente se levantando, homens que eram há muito tempo deficientes físicos, que eram pessoas que não tinham a mínima possibilidade de andar. Não estou dizendo pessoas que tinham reumatismo, estavam ali andando meio que pesaroso, ou pessoas que tinham artrose, que tem uma dor no joelho, que tem uma dor nas costas, mas pessoas que eram deficientes físicas e que foram restaurados todas as fibras musculares, os nervos, e tudo então voltou a ser como deveria ser. E muitos dizem aí que tem esse poder de cura, e muitos têm colocado esperança falsa no coração daqueles que querem
de forma desesperada, ter então a sua saúde restabelecida. O que nós precisamos entender, meus amados irmãos, e o que a gente pode tirar aqui de lição, primeiro é que só Deus que tem o dom de curar. Só Ele pode fazer isso. Nós sabemos que Deus usa a medicina hoje, que antes era escassa, mas que hoje Ele capacita homens para que possam fazer uma cirurgia, para fazer então com que você volte os movimentos de alguma parte que foi lesionada, refazer alguma parte do corpo que foi tirada e muitas coisas assim. Deus usa. E Deus usa então a sabedoria para que trate e cure pessoas através de medicações que antigamente não existia, mas hoje tem. Hoje você está com uma dor de cabeça, você toma um analgésico e fica bom. Mas antes não existia esse medicamento, não existia o analgésico. Existia o vinho, existia o azeite, que tinha algumas ervas, e pronto. E hoje, então, Deus capacita e nós temos condição de termos a nossa saúde restabelecida através de medicamentos. Ou seja, medicamento não é nada contra Deus, muito pelo contrário. É Deus capacitando homens para nos dar condição de termos a nossa saúde através daquilo que temos nesse mundo. Mas também nós confiamos plenamente na restauração vinda da parte de Deus. Deus pode sim, e Ele querendo, dentro da sua vontade, assim como Jesus se manifesta no tanque, Ele decidiu curar aquele homem e somente aquele homem. Diante de uma grande multidão que estava no tanque, Ele curou apenas aquele homem. E isso pode ficar também muito evidente para a nossa vida. Deus, em sua soberana vontade, vai curar alguns, porque Ele é que está no controle de todas as coisas, e não vai curar outros. Ele poderia ter dito: olha, quem for aqui, que estiver aqui agora nesse momento será curado. Mas não, Ele dá atenção somente a um. Então, amados, quais são as lições que nós podemos tirar para as nossas vidas hoje? No mundo que estamos hoje, que não temos a presença física de Jesus, que não está andando aí pelas ruas, curando, fazendo milagres. No mundo de hoje que não temos os apóstolos de Cristo, né? Temos aí falsos apóstolos, né? Que nós cremos que apóstolo bom é apóstolo morto. Então hoje temos aí uma leva de homens que se intitulam apóstolos, mas que não têm nenhum requisito para ser apóstolo de Cristo Jesus. Então nós entendemos que Deus pode curar, e Ele cura quem Ele quer, da forma que Ele quer. E aí é outra coisa. Com este aqui Ele diz: levanta-te e anda. Com o surdo, que nós meditamos na semana passada, Ele colocou a mão nos ouvidos e molhou a língua, para que ele era gago, também falasse normal. Tem o caso do cego, que ele cospe no chão, faz lá então um barro e coloca nos olhos. Mas já tem outro cego que ele diz: volta a enxergar. Então Deus também faz de muitas formas. Ele não age sempre do mesmo jeito. Então o que é que nós precisamos entender com isto? É que o nosso objetivo final não é termos a nossa cura física aqui. Isso não é o que vai compelir a minha vida. Eu não vou viver como este homem passou 38 anos sentado em um local. Talvez vivia de esmolas. Vivia uma vida miserável, sentado dentro de um canto. Talvez já tivesse se acostumado com aquela vida. Como muitos outros. Estava lá muitos sentados esperando uma oportunidade. Vivendo em função da cura. Viviam em função de ter uma cura física. E hoje existem muitos celeiros como esse tanque de Betesda, que ficam prometendo curas físicas para este mundo, para este momento. E pessoas estão lá às vezes anos e anos e não são curados. E se esquecem do principal. Esquecem de curar sua alma. Esquecem de ter o perdão dos seus pecados, esquecem
de que devem olhar para os céus e saber que é lá, na glória, que nós teremos um corpo glorificado, incorruptível e perfeito. É lá na glória que não teremos mais dor, é lá na glória que não iremos mais chorar, é lá na glória que nós teremos, então, a cura de todas as nossas doenças. Então, meus amados, nós precisamos entender de forma muito clara que o objetivo nosso nesta vida não é estarmos isentos das mazelas do mundo. O mal acontece com todo mundo fica doente. Por que que só aqueles que não têm Cristo, por que que só os que não são salvos devem ficar doentes? Por que que eu, porque agora como salvo, não posso ficar doente? Por que que eu não posso sofrer? Se o meu próprio Salvador foi um homem de dor e que sabe o que é sofrer. Entende? Então esse não é o objetivo da minha vida e da sua vida. E que a gente não pode ficar paralisado, estagnado num canto, esperando que Deus venha até nós e diz, ó, levanta-te e anda. E que nós precisamos entender que nós temos que continuar vivendo, glorificando a Deus, independente da nossa condição física, emocional. E que eu tenho convicção plena e absoluta que mesmo uma condição física debilitada ou restringida por qualquer motivo que seja, você pode sim glorificar a Deus, você pode servir grandemente a Deus. Não são as nossas limitações físicas que vão nos impedir de servir. Nós temos um irmão nas nossas igrejas, na verdade dois, né? Pastor Aires e o irmão Cláudio, que são dois homens que servem a Deus e que na sua debilidade eles continuam glorificando a Deus com as suas vidas. Pastor Aires é um homem que consegue fazer lindos louvores a Deus. Deus deu essa capacidade de compor louvores a Deus e que sempre que ele tem oportunidade ele louva a Deus. Ele ainda continua, devido à sua idade, sendo um excelente conselheiro pelas experiências do seu ministério. Ele consegue, na sua forma de falar mansa e tranquila, dar conselhos para pastores mais jovens, para pessoas que estão passando por alguma dificuldade. O irmão Cláudio é com toda a atividade, né, organizando muitas coisas, eventos na igreja. Né, o projeto Piauí, ele, quando é aqui na nossa região, ele vai, aluga o transporte, organiza a viagem, faz as coisas acontecerem. Sabemos que tudo isso é a graça de Deus na vida dele. Ele não faz isso para a honra e glória dele, mas ele faz. Tem a sua esposa que o auxilia e ele continua servindo a Deus. A vontade deles, com certeza, era enxergar. Mas eles não ficaram sentados no banco de Betesda esperando ser curados. Eles não ficaram sentados no banco da igreja sem fazer nada porque não conseguem mais enxergar. Muito pelo contrário, eles continuam servindo a Deus. Então, amados, essa é a lição para a nossa vida. Vamos se levantar, mesmo que não estejamos andando com as nossas próprias pernas, mesmo que nós não estejamos enxergando como antes, mesmo que não tenhamos mais os movimentos como antes, mesmo que tenhamos alguma doença, continuemos servindo ao Senhor. Eu conheço homens que continuaram servindo ao Senhor até o fim da sua vida com doenças gravíssimas. Pastor Nilson teve a sua perna amputada, mas glorificava a Deus e dava seu testemunho onde ia, sofrendo de uma enfermidade que tirou inclusive a sua vida, tirou a sua vida neste mundo, mas não tirou a sua vida eterna. E ele glorificava a Deus. Ele mesmo disse: eu nunca tive tanta oportunidade na minha vida de falar de Deus como eu tenho agora. Eu nunca tive tanta oportunidade de pregar o evangelho como eu estou tendo agora com a minha doença. Então, meus amados, a gente precisa entender
que não podemos ficar parados. E precisamos entender também que não são todos que serão curados. Precisamos entender isso. Nós temos que ter alguma forma para morrer. Todos nós estamos vivendo num mundo hoje que está com uma pandemia. Então a possibilidade de eu pegar o vírus, do coronavírus, é a possibilidade de todos os habitantes da Terra. Eu não estou isento a isso, eu não vivo dentro de uma redoma. Então esse mal pode me acontecer e isso pode tirar a minha vida. Não é porque eu sou um salvo, não é porque eu sou um pastor, não é porque eu sou um crente, que eu estou protegido de qualquer mal neste mundo. Pelo contrário, eu estou suscetível às mesmas mazelas do mundo como qualquer outra pessoa. E nem por isso eu vou deixar de glorificar a Deus. E nem por isso eu vou deixar de dizer que Deus é amoroso, que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso. E nem por isso eu vou deixar de glorificar a Deus. Porque Deus já me deu o que é mais importante para a minha vida, que é a vida eterna. Ele já me garantiu que mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei com Ele. E mesmo que eu morra, eu viverei. Então é isso, é aqui que está a grande graça de Deus. É aqui que está o amor pleno de Deus. Ele não nos promete neste mundo a vida eterna aqui. A vida eterna é depois da morte. Por isso que muitos crentes vivem frustrados, deprimidos, sofrendo. Nós temos aqui a irmã Ferliana, que assim que começou a nossa live, ela já está aqui agradecendo. Ó. Bom dia, irmãos. Quero compartilhar com vocês sobre a saúde do meu pai e agradecer pelas orações. Ele está bem, graças a Deus. Não ficou hospitalizado, está bem. Só tem um pouco de tosse ainda, mas é muito pouco, ou seja, Deus agiu. Deus agiu. Mas no mesmo tempo nós temos pessoas que sofreram percas de parentes, perca de pessoas que amavam. E eu vou dizer que Deus é ruim por causa disso? Eu vou dizer que Deus não me ama? Não posso. Deus é justo em todas as suas decisões. Ele mostra a sua graça em todos os momentos da nossa vida. E um dia todos nós teremos que partir. Então Deus derrama seu amor e sua graça sempre. Tudo que Deus faz é bom, não tem nada de ruim. Então, meus amados, infelizmente, todos nós estamos suscetíveis a este vírus. Infelizmente, de forma dolorida. Existem pessoas que estão perdendo pessoas que amam. Mas se nós olharmos numa ótica celestial, se nós olharmos com um olhar cristão, e essas pessoas são pessoas que viveram e amaram a Deus, hoje eles estão livres de todas as mazelas desse mundo. Porque as mazelas desse mundo não é só o vírus. A mazela desse mundo são homens maus que tiram a vida do outro sem dó, que descarregam um revólver na outra pessoa sem pena, com as outras doenças que existem, com a probabilidade de um acidente e você ficar deficiente, com um procedimento que você vai fazer e acabar sendo prejudicado e ficando lá vegetando numa cama, em uma UTI, em um coma. Temos aqui a irmã Cláudia, né, que perdeu a sua mãe. Nós oramos por ela aqui também, mas Deus quis levá-la. E que coisa maravilhosa, eu sei o testemunho dela. Ela disse que ficou pregando para sua mãe lúcida, e a sua mãe tomou uma decisão lúcida, consciente, e Deus assim levou, tomou para si, está agora aos cuidados, está, sinceramente falando, vivendo muito melhor que nós. É ruim a perca, é ruim não estar com a pessoa que amamos, é ruim a ausência, a presença, porque vivemos com elas. E são pessoas que amamos. Mas se nós formos olhar com a visão cristã,
que é o que nos dá o consolo, é o que nos dá a paz, estar com Cristo é muito melhor. Foi o que Paulo disse. O viver aqui é para Cristo e morrer com Ele é superior, é melhor. Então a lição para nós nesse dia de hoje é confiarmos em Deus. Sabemos que Ele está no controle. É sabermos que Ele não cura todo mundo. É sabermos que algumas pessoas irão sofrer. Mas isso não diminui de forma nenhuma a soberania, o poder, o amor, o controle, nada. E entendermos que nós, como cristãos, não estamos isentos da morte, de doença ou de sofrimento. Agora, nós não podemos ficar como Elias. Nós não podemos entrar neste problema da depressão. Nós não podemos agora ficar ali deprimido no nosso canto. E aí eu faço de novo. O que é que você está fazendo aí, Elias? O que é que você está fazendo? Volta a viver. Mas volta a viver para a glória de Deus. Volta a viver servindo a Deus. Volta a viver tua vida normal, mas sempre glorificando a Deus. Tem um cântico, né, que cantamos muitas vezes. Se Deus quiser, Ele é Deus, né? Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele é Deus. Mas às vezes quando a porta se fecha, a gente fica lá cabisbaixo, choroso nos cantos. Se curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele é Deus. Mas às vezes quando a gente está doente, a gente começa a pôr em dúvida se Deus é realmente Deus, porque Ele está nos deixando sofrer. Mas quando estamos cantando saudáveis, é lindo esse cântico. Mas quando está na prática, às vezes esquecemos que mesmo na nossa dor, Ele vai ser Deus. E Ele vai estar nos amando da mesma forma. E Ele vai estar cuidando de nós da mesma forma. A única coisa que Ele quer é que confiemos nele. Mesmo diante da face da morte, devemos continuar confiando no seu amor e no seu cuidado. E que Deus, com certeza, um dia vai nos curar de todas as mazelas da nossa vida. Porque quando estivermos com Ele na glória, nós teremos a nossa vida completamente refeita. Então as nossas emoções, o nosso corpo, o nosso espírito, tudo estará perfeito, em perfeita harmonia com Ele. Então, se não for neste mundo, eu tenho uma esperança de que um dia, quando eu partir deste mundo, eu estarei com tudo perfeito para louvar ao meu Rei eternamente. E é assim que funciona. E é isso que nós podemos tirar aqui de lição para a nossa vida. Se Deus quiser me curar, amém, Ele é Deus. Se Ele não quiser, amém, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. E vou glorificar a Deus. Talvez não mais como antes, com todas as minhas habilidades, com toda a minha força, mas dentro daquilo que for possível. E vou anelar mais do que nunca, ou a vinda dele, ou a minha partida para a glória. Para que eu possa glorificá-lo perfeitamente, conforme a vontade dele. Então que isso possa ficar gravado em nosso coração, na nossa mente, entendermos que Deus está no controle de todas as coisas. Ele pode sim curar todas as nossas enfermidades. E eu garanto que os salvos em Cristo Jesus, todos eles, terão todas as suas mazelas curadas na glória. Pode ser que não aqui, mas na glória, eu garanto a você, você terá uma vida perfeita, um corpo perfeito, sem dor, sem perigo de morte e sem sofrimento. Isso eu garanto a você. Agora, neste mundo, nós estamos sujeitos a tudo o que este mundo proporciona, sejam coisas boas ou coisas ruins, porque nós estamos vivendo num mundo que foi atingido pelo pecado, porque nós estamos vivendo num corpo que foi atingido pelo pecado.
Então, amados, nós todos os dias estamos morrendo. As nossas células estão morrendo todos os dias, por isso que ficamos velhos. Por isso que aparecem rugas, manchas. Por isso que os cabelos vão ficando brancos, porque todos os dias nós estamos morrendo, nós não estamos vivendo. As células estão se acabando. Entende como é algo óbvio? O salário do pecado é a morte. Por causa de Adão entrou a morte no mundo. Por causa do pecado de Adão, todos nós estamos condenados à morte física. Mas por causa de Cristo, por causa da morte de Cristo, nós temos a vida eterna. Ou seja, por causa do pecado de Adão, por causa de Adão, nós temos a morte física. E por causa de Cristo, segundo Adão, nós temos a vida eterna. Então, meu amado, eu só posso me apegar àquele que me dá a vida eterna. Porque as consequências de Adão já estão comigo. Então, todos os dias, nós estamos morrendo. E que aproveitemos esse pouco tempo de vida neste mundo para glorificarmos a Deus. E que um dia, todos os nossos mal, todo o nosso mal, toda a nossa mazela, tudo que há de ruim em nós, será totalmente extirpado da nossa vida. E seremos perfeitos, assim como o nosso Senhor e Salvador é. Então olhemos mais para o alto, olhemos para a nossa pátria, para o nosso Senhor, para o nosso lar. Este mundo não é o nosso lugar. Somos forasteiros e peregrinos em terra estranha. Esse mundo não é digno de nós. Se começarmos a pensar assim, teremos muito mais alegria em viver. Que Deus então nos abençoe, que essa palavra sirva de conforto e que no nosso coração então hoje a nossa tarefa de casa seja louvar a Deus pela saúde, pela sua saúde física, emocional e espiritual. Mas se por acaso você está sofrendo de alguma enfermidade física, emocional ou espiritual, que você louve a Deus, porque louvar a Deus dá ânimo. Porque reconhecer a graça de Deus renova a nossa força. Porque louvar a Deus faz com que a gente tire o foco de nós mesmos e olhe para aquele que é importante. E aí, você pede oração aos irmãos, ora a Deus, Senhor, restaura a minha saúde. Se você estiver tomando algum medicamento, Senhor, que esse medicamento possa ir exatamente onde precisa ir, que eu possa ter a minha saúde restaurada, que eu possa ser curado, Senhor. Faz isso. Se for da tua vontade, faz isso. Mas também, se não for, Senhor, da tua vontade, que eu continue firme glorificando o teu nome. Se for, Senhor, a tua vontade que eu passe por esse problema, Senhor, me dá força. Que na minha fraqueza a tua força seja aperfeiçoada. Porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então, quanto mais eu estiver dependendo de ti, Senhor, me dá a tua força. E assim a gente vai viver e morrer para a glória de Deus. É um assunto delicado de falar, mas precisa ser falado, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Então que nós possamos saber conviver e encarar essa realidade das doenças e da morte como cristãos. Possamos encarar que isso existe, que isso pode acontecer com qualquer um de nós e que Deus pode curar-nos aqui neste mundo ou não, mas que com certeza Ele vai nos curar na glória. Todos nós seremos curados. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus amado, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre, independente da minha vida, independente do que eu estou passando, o Senhor é bom, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor é gracioso. O Senhor derrama o teu amor em minha vida, na vida da minha família, independente de como eu estou de saúde, independente das minhas debilidades, das minhas fraquezas. O Senhor continua sendo bom e o Senhor continua cuidando de mim. Só te peço, Senhor Deus, que o Senhor me ajude a ter sempre a firmeza de olhar para o alto, que o Senhor sempre me ajude, Senhor Deus, a não titubear na fé, não ficar, Senhor Deus, com
a alma deprimida, Senhor Deus, em caso de qualquer coisa, mas continue glorificando Teu nome. Também te peço, Senhor Deus, por cada irmão, que consiga, Pai amado, ter essa mesma vontade, esse mesmo desejo de glorificar o Teu nome, independente da situação. Mas também, Senhor Deus, nos ajuda a ter fé, confiarmos que o Senhor pode restabelecer nossa saúde, que o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar, e que um dia isso irá acontecer de forma perfeita. Então confiemos na Tua vinda, ou na nossa ida para Ti, para os Teus braços, e descansemos em tudo que iremos passar neste mundo. Glorifiquemos o Teu nome sempre, exaltemos sempre o Teu nome, porque só o Senhor é digno de louvor e glória. Independente da nossa situação, que sejamos gratos a Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, aleluia e amém. Então, meus amados, que a graça e a paz do nosso amado Deus seja abundante na vida de todos vocês. Ele possa derramar a sua graça todos os dias e que vocês possam aprender que Deus pode sim curar-nos, pode restaurar a nossa saúde, se Ele quiser, mas também Ele pode nos permitir que com as nossas doenças, com os nossos defeitos, com as nossas deficiências, Ele pode querer que exaltemos o Seu nome, que a nossa enfermidade, as nossas doenças possam servir para glorificar ainda mais a Deus. Quero agradecer a Deus, por ter respondido às nossas orações, pelo pai da irmã Ferliana, e também pedir que o nosso amado Deus continue consolando a vida da irmã Cláudia, da sua família, e que possamos juntos nos compadecer uns dos outros. E que esse seja o nosso desejo, continuar orando não só pelos nossos familiares, mas orarmos por todos que estão sofrendo com este vírus. Sabemos que é muito cruel, a forma que ele ataca é muito forte em algumas pessoas, e pessoas ficam em estado muito delicado de saúde. Mas podemos continuar suplicando a Deus por eles, pedindo a Deus a proteção também por aqueles que ainda não tiveram esse vírus, que Deus possa continuar protegendo, e caso algum de nós passe por esse momento, que nós possamos glorificar a Deus. Amém, meus irmãos? Forte abraço aí para o Jó, lá em Acaraú, Eli Cláudio lá na Pavunda, que Deus abençoe também. Tá ok, meu amado? Que a graça do nosso Deus seja derramada em suas vidas abundantemente. E aí, às 18 horas hoje, nosso devocional noturno. Aguardo todos vocês e um forte abraço no coração de cada um. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja abundante. Amém.